Podemos começar? Conselheiro Davi, conselheira Silvia. Podemos? Bom, então, queria dar bom dia para todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa sessão Conselho de Ensino de Graduação. Nós temos uma pauta com um edital, que é o edital da Semana de Integração Acadêmica. Temos 2 processos. Mas, antes disso, vamos à nossa ordem do dia. Queria, então, abrir a palavra para quem desejar fazer alguma intervenção, comunicação, por favor. Bom dia. Eu queria colocar que os bilhetes únicos universitários, desde ontem, estão começando a ser cancelados, antes do prazo de renovação, que era até abril. Junto com a PR7, a gente entrou em contato com a Rio Card, parece que é um erro no sistema deles, que está cancelando todos os bilhetes únicos universitários. A gente queria solicitar ao SEG que tenha abono de faltas, até o BU voltar ao normal, e os estudantes que têm avaliação têm a segunda chamada, porque tem alguns cursos que estão tendo teste, tem apresentação já de trabalho, e tem muitos alunos que não estão conseguindo chegar no fundão hoje. Essa quebra do Rio Card se deu a partir de que dia? A partir de ontem de noite. De ontem? Ontem, terça-feira, dia 26, né? 26 à noite. Há alguma perspectiva de restabelecimento? Não, a única coisa que a gente sabe da Rio Card, que eles falaram, foi que teve uma pane no sistema e que eles estão tentando resolver, mas não emitiram ainda uma circular oficial. Só falaram com a gente, da KPR7, com a UFRJ, disse que... Tá. Bom, acho que o pleito é justo, né? Nós podemos, em princípio, prover o abono de faltas. Eu acho que o ideal seria um comunicado, como foi feito das outras vezes, né? Informando quanto ao fato e abonando faltas nesse período e recomendando que, nesse período, não sejam feitas avaliações, né? Seria isso? Algum conselheiro se disporia a fazer um textinho? Pode ser a bancada estudantil e, por consenso, né, tenha representação. Avaliações? Recomendar que não sejam feitas avaliações enquanto não for normalizado, porque, ou que sejam feitas segundas chamadas, alguma coisa assim. Permitir que o aluno que seja aplicado faça uma tem uma segunda chamada, uma reposição, uma segunda chamada automática, né? Pode ser assim? Há consenso nesse encaminhamento? Então, pedir à conselheira que façam um esboço, uma proposta para a gente, ao final da sessão, aprovar. Ok? A palavra está aberta, por favor. Bom dia. Eu trago aqui uns quatro encaminhamentos aqui do Colégio de Aplicação. Dois deles solicitados pela direção da escola, sobre o processo de contratação de educação física, que parece que encontra-se ainda no SEG. Processo de contratação de substitutos? Isso, de educação física. É para o CAP? Isso. Vamos tentar ver se esse processo está aqui. A gente, durante a sessão, tenta localizar. Eu ia te pedir para, ao final da sessão, se não aparecer aqui agora... Está aqui? Então, vai ser relatado? Vai ser analisado. Está em análise. Então, depois da sessão, a gente conversa com a comissão para ver como agilizar. Tá bom. A escola já fez contato com o Agnaldo, que ele ficou também de Sim. liberar lá o mais rápido possível. Tá. E aí também a escola pede, nesse mesmo sentido, que a PR1 agilize os contratos dos anos iniciais também, que seguirão amanhã. Tá? Desculpa, você podia repetir a segunda parte? Pede também para agilizar os contratos dos anos iniciais, né? São 4 professores substitutos que estão aprovados? Isso, já estão aprovados. Isso a gente pode comunicar a PR4, né? Informar a PR4 que há o desejo de apressar essa contratação se eles estiverem já tramitados, né? Pode ser assim? Então, a gente faz um pedido à PR4 para acelerar. Tá?
Uma outra questão que nós estamos discutindo também com a Faculdade de Educação é a questão do ônibus da UFRJ não passar pelo colégio de aplicação. Isso traz alguns desafios para os licenciandos que fazem o processo de licenciatura lá no colégio de aplicação. Então, aqui o nosso papel é encaminhar o pleito, né, no caso, a instância competente, que é a PR6, que gerencia os contratos. Então, nós também podemos fazer um pequeno texto, dizer, o SEG recomenda que os ônibus da UFRJ passem pelo colégio de aplicação e tal, e eu pedi para você para redigir, tá? Para a gente, ao final da sessão, aprovar o texto e encaminhar, que é como a gente tem procedido. Né? Bom, e para finalizar, nós estamos percebendo lá no colégio de aplicação que o texto do contrato de professor substituto, ele traz algumas fragilidades para a UFRJ. Então, a gente gostaria de saber com quem a gente conversa, para a gente poder ver isso, né? No sentido de, ele garante os direitos do professor contratado, né? Mas, no texto, não fica claro em que momento o professor pode pedir a rescisão do contrato dele em qualquer momento, né? E no texto está escrito que ele precisa pedir com 30 dias de antecedência, né? Mas se ele cumprir esse prazo, não tem nada que garanta uma segurança para a universidade. Eu sugiro que você coloque essa questão na Câmara Docente, e me parece que isso é acima da gente, tá? A lei diz isso, né? A gente não pode... Mas nem sempre a pessoa cumpre, entendeu? Ela pede, mas se ela não cumprir, nós conversamos e orientamos que seja feito isso. Isso pode ser verificado. A gente pode fazer uma análise, né, na Câmara Docente, mas aí necessariamente tem que ser consultada a PR4, porque me parece que isso é regido por lei superior. É lei trabalhista, então a gente não pode alterar, mas... Sim. A mesma lei geral, né, que o empregado é obrigado a comunicar com 30 dias e o patrão também. Então, a sugestão é uma consulta PR4, tá? Que possa ser esclarecido. Se há possibilidade de alguma alteração, me parece que não, porque isso é da lei geral, isso é da CLT. Nós só percebemos uma divergência com o contrato do Colégio Pedro II, que tem, então, acho que também é uma instituição federal. A instância é PR4, e em havendo possibilidades, o SEG pode examinar para o caso específico, né, de professor substituto. Pode ser? Okay? Pode ser. Está aberta a palavra, gente. Conselheira Silvia. A todos e todas, eu pedi a palavra só para me despedir de vocês, porque eu acho que hoje é a minha última reunião aqui. Houve a eleição do CCJE e amanhã deve haver a homologação dos resultados da eleição pelo Conselho de Centro, então acredito que na próxima reunião os novos conselheiros já estejam tomando posse. Eu acho que eu posso falar em nome do Conselho no sentido de reconhecer a extrema dedicação da conselheira Silvia, né? Que é um exemplo aqui de trabalho intenso, constante, nas sessões e nas comissões, né? Na COTAV. Então, eu queria agradecer muito, né, em nome aqui do Conselho de Graduação, a tua participação, reconhecendo o teu trabalho, o teu esforço, a tua dedicação, a tua sinceridade, né, sempre trazendo polêmicas para as discussões, o que muito enriqueceu o nosso trabalho aqui no Conselho, né, sempre trazendo questões mais profundas, questionamentos. Então, parabéns à conselheira pelo excelente trabalho que desempenhou, e tenho certeza que nós continuaremos nos encontrando nos fóruns, né, da universidade, que certamente serão muito necessários nos próximos tempos, né, porque temos que estar unidos na defesa da universidade, e o teu comportamento, a tua participação realmente foram
e serão exemplares. Parabéns à conselheira. Salva de palmas. E como é da nossa tradição, ao final da sessão, a conselheira pagará o almoço para todos, né? Então, vamos lá. Essa palavra está aberta. Por favor. Bom dia a todos. Eu acredito que tenha chegado outro memorando do campus de Duque de Caxias, informando que a gente ainda não conseguiu retornar às aulas, devido ainda ao mesmo problema, então, de instalação do ar-condicionado. De fato, a gente suspendeu, acho que na última reunião eu não pedi para dar, né, eu não falei, mas acho que hoje eu queria falar, porque a situação está se agravando. A gente suspendeu as aulas, decidiu por suspender, porque no final do semestre passado, a gente começou o semestre com o uso de ventiladores, mas mesmo assim tivemos problemas sérios com o calor, de alunos passando mal, professores, então não foi um semestre tranquilo, principalmente no final, né, onde o verão já estava se aproximando, e por isso que a gente optou. E hoje a gente também não conta com os ventiladores, eles foram todos queimados por mau uso ou por alguma questão de distribuição de carga lá no campus. E aí, então, realmente, o Conselho ele tem se reunido, tem feito reuniões extraordinárias para deliberar sobre isso. Essa sexta a gente tem a nossa sessão ordinária, onde isso será assunto de pauta também. Então, vai ser deliberado novamente sobre o retorno ou não das aulas. Mas é uma situação bem complicada. O que eu queria deixar claro aqui para todos também é que, na verdade, a gente tem esses equipamentos, a gente ganhou por emenda parlamentar, tá? E, desde então, desde que foi acionada a compra, em agosto de 2018, esse projeto foi passado para o ETU. E a gente ficou bastante tempo, mesmo cobrando, sem ter retorno deles. Eles finalizaram o projeto tem, acho que 10 dias, né? Tem pouco tempo. E aí está passando para a segunda fase da Prefeitura Universitária. Mas, ainda que, dada a complexidade do assunto, ainda que a Prefeitura Universitária comece hoje ou amanhã, isso duraria de 2 a 3 meses para a conclusão. Não, então, isso... E aí, o que as pessoas, na verdade, os professores, eles têm se mobilizado, o que eu acho até, enfim, não sei se é totalmente cabível, mas as pessoas estão preocupadas em retornar às aulas. Essa semana, os coordenadores de curso estavam até medindo a temperatura das salas de aula, para, de repente, tentar alocar num bloco as salas mais frescas pela manhã, ou outro bloco que tenha sombra à tarde, as salas mais frescas, enfim. Não é uma questão de paralisação por vontade própria, né, por assim dizer. Ok? Ok. Está aberta a palavra. O encaminhamento aqui é o seguinte. Primeiro, uma recomendação para agilizar. Eu acho que o SEG pode, né, emitir um comunicado. Queremos que agilize e tal. Agora, é uma situação, enfim, nova, né, que tem um campus novo sendo instalado, tem dificuldades intrínsecas. Também não é uma situação única de Caxias, né? A Faculdade de Letras aqui só tem ar-condicionado num dos blocos. Ela já existe há muitos anos. Então, é um problema agora. Eu acho que a gente deve procurar agilizar da melhor forma possível, remanejando salas e tal. E até que eu sugeri o conselheiro Sérgio fazer parte da comissão, que é engenheiro elétrico, pode dar uma força lá, né? Literalmente, sem trocadilho com força, eletricidade, essas... Então, vamos lá, gente. A palavra está aberta, mas vamos tirar a recomendação para a gente influir, para tentar agilizar a solução. Palavra aberta. Bom dia a todos. Mas a gente está recomendando para quem? O ETU que acelere para agilizar o trabalho. É o nosso papel, né? Eu acho que isso tem que ser um negócio prioritário, que a PR1 tem que conversar com o reitor, e o reitor tem que mandar uma decisão lá de emergência. Isso não pode ser uma coisa fortalecer a equipe.
Pelo amor de Deus. PR1 conversará com o reitor, mas acho que o SEG pode reforçar isso com um pedido de aceleração. Né? Porque vai ficar 3 semanas, já está na 3ª semana da graduação. Né? Sim, não pode me dizer que daqui a 3 meses isso vai voltar, porque vocês estão dispostos a perder o período, é isso? Ou vai ter aula sem ventilador, ou vai mandar rápido, ou a universidade vai comprar um ventilador e vai mandar para lá. Tem que ser uma coisa rápida, não pode ser uma coisa... Dependendo do quê? Pelo amor de Deus. Então, eu estou entendendo que há uma recomendação de uma ação da PR1, que já foi feita, inclusive comunicado no Conselho Universitário, mas vamos reforçar, para que se acelere essa solução. E fica também a recomendação de que se proveja a solução possível, remanejamento de salas, então até que se resolva. A palavra está aberta, gente. Outro? Sim. Não, a gente entende que a universidade como um todo está passando por problemas sérios de infraestrutura. Entende, eu mesmo como aluna de graduação daqui, tive aulas, por vezes, sem o ar-condicionado, mas em Caxias a gente tem um calor bem característico, que é bem diferente daqui do Fundão. Então, isso... Tanto que no outro semestre a gente se dispôs a começar com os ventiladores, a gente foi até o final, mas nos últimos 2 meses a gente passou por muitos problemas sérios, principalmente com os alunos e nas salas de aulas que são muito grandes, né? Ok? Ok, gente. Ok, está aberta a palavra. Bom, não havendo mais colocações, nós vamos ao nosso primeiro ponto da pauta. Então, queria apresentar a todos, para quem não conhece, está aqui nosso querido professor Estevão Freire, ele é da Escola de Química e trabalha na PR1 e é responsável, entre outras tarefas, pelo acompanhamento da Semana de Integração Acadêmica. Então, nós temos um edital que vai ser apresentado. Esse edital é comum a PR1, PR2 e PR5, né? E há algumas modificações, né, em relação à última edição do evento. Então, o professor Estevão está com a palavra. Bom dia a todos. Eu vou apresentar, chamar a atenção de alguns pontos que todos os senhores receberam. Né? Bom, a primeira coisa aqui, né, a importância da integração acadêmica. A gente está muito acostumado esses anos todos com a iniciação científica, mas, claro, nos últimos anos tem havido a jornada de extensão, o PIBID. Então, acho que é importante essa integração acadêmica. O nome é Semana de Integração Acadêmica. Né? Bom, indo para frente um pouco... Esse item foi acrescentado nos objetivos, né, chamou a atenção aqui bem como pesquisadores, né, estudantes de outras universidades, estudantes de Escola da Educação Básica, como um dos objetivos de participação da Semana de Integração Acadêmica. O edital, basicamente, não teve muitas modificações em relação a 2018, o que houve foi algumas alterações de posicionamento e melhores detalhamentos de alguns itens, né? A gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, esse item já é um item diferente aqui, né? Do portal do SIAC, do sistema SIAC, que gera muitas vezes dúvidas e alguma confusão, né? São duas coisas diferentes, né? O portal SIAC refere-se ao sítio eletrônico do qual pode ser acompanhada todas as informações referentes ao evento, edital, cronograma, e o sistema SIAC é a plataforma de submissão, né? Então são duas coisas diferentes, isso pode levar a alguma confusão, então foi colocado um item separado sobre isso. As condições de participação também houve uma separação aqui, né? 2018 esse item estava no item inscrições, né? Então ficou como autores de trabalho e como orientadores, né? Ficou de uma forma separada para definir bem o papel de cada um nas condições de participação da Semana de Integração, né? O texto basicamente não mudou, né? Só foi uma recolocação e chamou atenção para esse item.
O outro item também importante foi esse aqui que está colocado: docentes, técnicos administrativos, pós-graduandos e pós-doutorandos de outras instituições de ensino, pesquisa e extensão que queiram atuar como avaliadores. A importância de se cadastrar no sistema, né? Ou então atualizar o perfil, né? Isso é importante na hora de você entrar como avaliador, quiser participar, tem o login e a senha, entra no menu, alterar dado de elegibilidade e avaliador, né? Isso é um item também que foi colocado de maneira separada nesse edital. O outro item que ficou também em destaque, né, em relação ao item novo, né, estará dispensado de assistir à apresentação do seu orientando, o docente técnico estiver atuando como avaliador ou coordenação de sessão. Quer dizer, o item novo esclarecendo melhor o procedimento a ser realizado. Não estava colocado dessa forma, então foi colocado em destaque. E podiam surgir algumas perguntas: eu vou estar orientando, eu estou participando, como é que eu faço? Então, é só uma questão de esclarecimento, que esse docente, obviamente, está dispensado, porque ele vai estar participando de uma outra sessão. Continuando aqui no item submissões de trabalho, né? Os estudantes poderão submeter trabalhos nessas formas vários formatos de apresentação. Isso já foi colocado no edital passado, mas foi excluído o item minicurso, né? Minicurso está abaixo, está um pouco mais abaixo. Então tem pôster, apresentação de vídeo, exposição artística, como já estava no edital passado, mas o item minicurso está um pouco mais abaixo, foi tirado aqui. E as oficinas também foi destacado como item separado, né? Antes estava tudo junto, então foi destacado o papel das oficinas no sentido de estarem integrados ao sistema da SNCT esse ano, que é bioeconomia, né, diversidade, riqueza e desenvolvimento sustentável. Ano passado foi ciência para a solução das desigualdades. Então esse ano o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, bioeconomia, né? E aqui estão os minicursos, né, colocados de uma forma separada, como item novo aqui de uma forma separada. Aqui no edital passado estava tudo junto, né? Então está especificando como é que deve ser os minicursos. Somente docentes e técnicos administrativos do quadro ativo poderão submeter minicursos e visitas guiadas. E tem todos os itens lá necessários à compreensão dessa atividade. Aqui no item performance artística, né, houve uma modificação em relação ao edital do ano passado. Cada trabalho poderá ter até 30 minutos. No ano passado era 1 hora de apresentação, então passou a performance artística para 30 minutos. Uma pequena alteração. E aqui nos outros itens, instalação artística, exposição artística, apresentação de vídeo, esses itens foram mais detalhados, né? Antes só tinha uma pequena frase e foi um pouco mais detalhado a responsabilidade de cada apresentação desses itens aqui. Uma outra orientação importante é que, claro, o resumo pode ser aceito aceito de forma aceito logo, né? Aceito com revisão ou recusado. Mas a ideia é que o resumo não seja recusado de primeira, né, na primeira vez. Seja, na verdade, devolvido por uma reforma, uma reformulação do trabalho, porque a ideia é fazer uma avaliação formativa, né? Nós, como educadores, temos esse papel de educar como se deve fazer um resumo. Inclusive, vai ter um anexo no final explicitando como deve ser feito um resumo, porque às vezes muitos dos alunos não estão aprendendo, obviamente, não sabem como fazer isso. Sim. Não haverá recurso à avaliação, recurso na avaliação final. O resumo foi recusado, houve uma devolução, então, esse seja melhor, né? Porque senão dá a ideia de, ok. Na verdade, o resumo vai para o avaliador
devolve, ele volta para o avaliador, e aí existe uma decisão final. Bom, quanto aos prazos, né? Lançamento do edital. Lançamento do edital dia 2 de abril, inscrição de trabalhos. O princípio está dia 3 até dia 13 de abril até 13 de maio, mas o pessoal do sistema, né, pediu uma pequena alteração, né, nessa data, então abriria dia 10 de abril, não dia 3 de abril, para começar as inscrições, porque houve para dar um tempo um pouco do pessoal do sistema fazer as coisas de maneira correta e não dar problema no final. Então, só uma pequena alteração, e isso me surgiu, tive essa notícia ontem, e eu estou informando aos senhores que, então, em vez do dia 3 de abril, começar dia 10 de abril. Né? Mantém o 13 no final. Mantém o 13 no final, isso. Depois as disposições finais, como no ano passado não teve nenhuma modificação, e o anexo, então, para orientação da elaboração dos resumos, né? Está aqui a elaboração dos resumos, como se escreve, obviamente, objetivo, metodologia, etc., palavra-chave. O importante é isso, né? Quer dizer, o importante é que não é necessário subdividir o resumo em objetivos, metodologia. É um texto corrido. O resumo é um texto corrido, onde se insere o objetivo, metodologia, resultados e considerações. Né? Isso foi destacado, então, em relação ao edital passado. E, como eu falei, né, em relação às orientações para os avaliadores, né, a avaliação deve considerar o caráter formativo, então, nesse sentido, o resumo não poderá ser recusado na primeira avaliação. O avaliador recebe, ele não recusa, ele devolve, indicando o que deve ser feito, e é feito a reformulação do trabalho. Participação na SNCT, né? Também existem as oficinas, né? Quem pode participar, obrigação de discentes, como monitores. Então tem todos os itens também da participação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Basicamente é isso o edital, e então não houve grandes modificações em relação ao ano passado, só algumas recolocações e destacando alguns pontos específicos. Obrigado, professor Estevão. Está em discussão. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu queria só fazer um comentário, eu não tenho a solução, mas eu vou apresentar um ponto que aconteceu comigo, com um aluno meu, com relação a essa avaliação do resumo. Acho interessante ter uma avaliação de resumo, mas eu não sei o quanto que as pessoas levam a sério. Também, às vezes, é até difícil você quando submete um resumo para uma conferência, ele é avaliado por especialistas do que você está fazendo. Aqui, na universidade, até, dependendo da área, vai cair, de repente, colocado um professor que talvez não seja da área. No meu caso, foi provavelmente do meu instituto, né? Acho que foi do meu instituto, certamente. O professor não entendeu, na minha opinião, resumo, colocou condicionado, a gente colocou mais algumas informações, ele negou, simplesmente. Né? Eu falei com o coordenador, estou falando o que aconteceu, de fato. Falei com a coordenação da sessão, expliquei para ele, e ele passou por cima e foi aprovado o resumo, e inclusive o aluno ganhou o prêmio da sessão. Então, eu não tenho a solução disso, mas eu, honestamente, não acho que é eficiente, pelo menos, acho que colocar no texto que o resumo vai ser negado, que o resumo, essa importância de você avaliar o resumo como se fosse um artigo científico e não está sendo avaliado realmente por especialistas, eu acho que na grande maioria não deve estar sendo avaliado por especialistas. Eu não sei a solução, mas eu estou achando que tem muito enfoque nessa questão do resumo será recusado. Resumo. Poderia tirar um pouco isso, entendeu? Naquela parte lá que até acho legal, não pode ser recusado na primeira avaliação, mas antes. Recomenda-se.
O resumo aceito, a revisão que não atender as indicações será recusado. Eu não tenho realmente uma solução para isso, mas eu tenho a impressão que isso recomenda-se que não seja recusado. É muito drástica. Sim, eu coloquei um caso que aconteceu comigo e eu imagino que deva acontecer com frequência, até de você ver o comentário do resumo, porque você não tem especialistas para avaliar o resumo. E às vezes a pessoa acha que está avaliando. Não sei. Quando você submete para uma conferência, é até mais fácil, às vezes, do que submeter para a gente. Até para uma revista, na verdade, até o editor chega a passar por cima do próprio avaliador e dar uma decisão final no caso de um periódico, né? No caso aqui, na verdade, a distribuição deveria ser para pessoas da mesma área que pudessem entender do assunto. Vânia e... Conselheira... Conselheira Vânia. Então, bom dia a todos. Eu também só queria reforçar o que o professor Murilo disse. Na verdade, a gente vai aprovar um item F que não é verdade, porque no caso do aluno dele, isso não aconteceu. O aluno dele apresentou o trabalho e, na realidade, a gente aprova uma coisa que é mentira. Eu acho melhor tirar o item F. Não sei, é sugestão. A senhora está tomando meu tempo. A senhora não está escrito. Que é o condenado baseado à distância de caso não seja da área, pode ser da qualquer baseado à distância de Conselheira Georgia. Então, eu concordo muito com o que o professor disse, porque no meu centro nós observamos a mesma coisa, tá? Porque e no meu centro teve um agravante que os resumos não poderiam ser julgados por pessoas do mesmo instituto. Então, você imagina, nós temos lá curso de dança, com resumos de dança, curso de gastronomia, com resumo, o pessoal do costão rochoso, da biologia. Então, imagina o pessoal do odonto julgando costão rochoso, o pessoal da dança julgando gastronomia. Foi isso que aconteceu. Então, foi assim, eu achei um caos no Centro de Ciência da Saúde. Então, não pode haver, eu acho que não pode ter esse rigor tão grande, porque isso desanima os alunos, quando você recebe um resumo recusado, né? Até porque não foi julgado por um especialista, foi julgado por uma pessoa de uma área totalmente distinta, que muitas vezes não entende, né, o que é jongo, por exemplo, né, um recurso para dança, uma dança africana, se você é de uma área de odonto. Então, isso aconteceu muitas vezes. Então, eu concordo e reforço. Conselheira Biani. E só para reforçar o que foi dito anteriormente, um dos pontos de avaliação da banca na sessão é a avaliação do resumo. Então, eu acho que se foi avaliado uma vez e se foi enviado para o sistema o resumo dentro do que foi solicitado, o que o avaliador pode fazer no sistema é indicar, olha, o resumo atendeu ou não atendeu a todos os requisitos, mas ele está aprovado, e aí na avaliação da sessão isso iria ser retomado. Eu tiraria completamente e não colocaria também a cargo de avaliador, de coordenador de centro ou de instituto. Deixaria a avaliação e um campo para o avaliador colocar algum comentário nesse sentido, se atendeu ao que ele solicitou ou não, e passa para frente. E na sessão, então, isso vai ser feito novamente, porque um dos pontos é essa avaliação do resumo, e aí se atribui a nota que for correspondente.
Não tem a possibilidade de recusa no sistema, que seja feita a avaliação, que tem que ser feita, condiciona a revisão é feita, o parecerista indica se atendeu ou não, e o final da avaliação feito na própria sessão, pela banca. O parecerista indica, no final, as solicitações não foram atendidas e a avaliação final é feita na sessão. Então, segundo isso, essa posição, todos os resumos seriam aprovados. Só na avaliação da sessão, o resumo seria julgado quanto a essas... Até entendo que a... Pode falar. Não, eu até entendo que essa sua ideia é legal. Mas só que eu estou pensando o seguinte, quando chega lá na sessão, a gente não tem isso, a gente não tem essa coisa de levantar como foi a documentação, entendeu? Como é que foi o desenrolar. A gente recebe o resumo dos trabalhos que estão sendo apresentados na sessão. Aceita ou não aceita? A gente não recebe... O que eu estou sugerindo é que seja inserido aceito, condicionado à revisão, com campo para que o parecerista possa inserir se atendeu ou não atendeu as solicitações. Então, o avaliador da sessão vai ter o acesso àquela avaliação feita, ao condicionamento da avaliação que ele fez. Disso aí eu não estou bem certa, porque assim, eu não estou vendo praticamente como a gente vai conseguir conduzir isso. Mas uma coisa eu penso assim, que a avaliação é importante ter um recurso. Você pode ter um parecerista que não entende o outro trabalho e não tem a humildade de dizer, olha, eu não entendo e eu não posso julgar. Então, acho que uma instância de recurso tem que ter. Isso tem que ter. Agora, essa ideia aí, eu não sei. Eu acho que não vai adiantar nada você colocar dentro de uma sessão, como é corrida, uma informação de que o cara não cumpriu a exigência. Entendeu? Você está ali correndo, ali em pé, durante 4 horas, avaliando um monte de... Eu acho que não vai ter um horário para você fazer isso pensado. Eu acho que isso não vai ser didático, na minha opinião. Não vai ser assim... Estou vendo vantagem de... Tá, mas, Mônica, existe esse ponto de avaliação nas sessões. Sim, então, eu sei que existe. Se foi avaliado por um parecerista, ele condicionou a revisão foi feita, foi aprovado, na sessão, os avaliadores vão novamente avaliar aquele resumo. Isso é feito. Tá? Existe essa nova avaliação na sessão. Não, é ponto de avaliação. Na ficha de avaliação da sessão da SEAC, eu não sei se foi retirado, mas até então era ponto de avaliação. Isso foi discutido nas reuniões em relação aos vários aspectos a serem avaliados, né? O resumo também está como um dos pontos. O resumo é um dos pontos de avaliação dos trabalhos apresentados. Sim, é um dos pontos. Não sei, eu botaria uma instância de recurso. Acho que tem que ter um recurso. A instância de recurso eu acho correta. O que eu não acho correto é ter essa reprovação ou uma consulta a um coordenador, porque no teu caso isso foi resolvido. Mas a gente não pode garantir que os coordenadores de centro e de instituto vão ter essa percepção, porque eles podem também ser do mesmo instituto, mas ter algum problema para fazer essa avaliação. Então, eu acho que... Não, é o coordenador da SEAC do instituto ou do centro. Não, é uma sugestão. Eu acredito que, havendo um recurso, o parecerista poderia encaminhar aprovado ou encaminhar com ressalvas para apresentação e isso ser avaliado, como é avaliado quando é aprovado sem ressalvas, ser avaliado também com as ressalvas indicadas na sessão.
Em discussão. Não, na verdade eu queria adicionar, apoiar a sugestão da Beani, mas eu acho que não sei se entra no edital, porque seria mais uma coisa do sistema SEAC e tal, que o parecer ficasse disponível para os avaliadores da sessão, que vão ser 3 avaliadores, eles têm só o resumo. Aí no sistema SEAC, se fosse possível, colocar lá se o parecerista, quais foram o parecer, né? Porque você vai ter que ler o resumo, ler o parecer, acho que é mais um texto, mas eu acho que não adiciona muita coisa. É um texto pequeno em geral. E eu também concordo com relação a essa questão de não ser recusado. Acho que poderia realmente só ser recusado pelo coordenador. O parecerista, ele só diz que não foi os comentários dele foram considerados ou não. Aí ele fala, não foram considerados. Mas aí ele não recusa. Aí o coordenador... Quer dizer, eu não sei se eu concordo que não deveria nenhum ser recusado ou não. Aliás, seria uma estatística também para a gente saber, porque se um trabalho tem, sei lá, de 1000 recusados, a gente não tá perdendo tempo discutindo isso, entendeu? Porque se forem poucos recusados, é só falar, não tem recusa. E coloca essa questão do parecerista dizer se ele está feliz ou não está feliz e por que não está feliz, e isso ser público. Isso ser disponível para os avaliadores da sessão, que serão 3. Né? Tem que aprovar hoje, não tem esse edital? Aprovação hoje, né? Não, mas tem... Aí eu acho, então, melhor a gente até pegar essa ideia da Beani aí e estudar para o próximo período, porque a gente vai levantar quantos estão de fato recusados. E você botaria ali uma instância de recurso só para ter que esse... Então, simplesmente eliminar aquele item F, não haverá recurso e possíveis outros problemas seriam dirimidos pela coordenação. Acho que é um item que resolve tudo, né? Acho que é isso que você tem que pôr. Pode ser. E aí depois do seu levantamento, a gente pensa no que a Beani falou, de botar no ano que vem essa questão de levar para a sessão. Porque assim, Beani, eu ainda não consigo visualizar o quão profícuo vai ser isso aí na hora que tiver na sessão, entendeu? Se talvez não vá constranger mais ainda, não sei. Eu acho que não dá para a gente analisar assim, acho que a gente tem que pensar e aí depois botar. Eu agora botaria ali uma instância de recurso. Tá? Assim, conselheira Silvia, depois a gente encaminha. Eu acho que essa questão da Beani, o problema é que se a gente não tem noção da quantidade, isso pode inviabilizar, porque já é difícil arranjar coordenador e avaliador para as sessões que tem. Se de repente esse número de sessões aumentar muito, pode ficar inviável. Então a gente realmente, para tomar essa decisão, a gente tem que ter uma noção do significado estatístico disso. Inclusive, ter noção também se o fato de ficar mais fácil da pessoa participar, se não vai explodir a situação, porque mal ou bem, eu, por exemplo, apresentei coisa meu orientador está aqui. Eu apresentei coisa só para poder ter a atividade complementar, né? Que, como eu era professora, era muito difícil eu ter os outros tipos, não podia ter monitoria, não podia ter ação científica propriamente dita. Então, a gente corre esse risco de ser um incentivo a um tipo de atitude, digamos assim, meio trapaceira do estudante. Mas eu acho que, já facilitando um pouco a jogada, a gente já pode ter, inclusive, uma noção do que está acontecendo, de como que os estudantes estão reagindo a isso, e aí, o ano que vem, reavalia. Então, por enquanto, eu fico com a proposta do Estevão, de não colocar, não é só tirar aquilo ali, dizer que casos omissos são resolvidos pela coordenação. Me parece que, nesse momento, é uma bom encaminhamento, né? Casos omissos serão dirimidos pela coordenação da SEAC. Bom, estou entendendo que é uma convergência para essa formulação, né? Então, uma inclusão, né?
Casos omissos serão... Então, a recomendação vai em paralelo e no texto a gente inseriria essa colocação, né? Casos omissos serão dirimidos pela coordenação da SEAC. Há consenso? Mais alguma colocação sobre o texto do edital? Então, com duas alterações, quer dizer, a correção da data e a inclusão desse item, né, quer dizer, casos omissos serão dirimidos pela coordenação na SEAC, a gente coloca em votação o conjunto, então, do texto. Ok? Com uma correção e uma inclusão. Podemos votar? Então, conselheiros favoráveis ao texto com as duas alterações propostas, por favor, levantando o braço. Obrigado. Contrários? Abstenções? Então, por unanimidade, está aprovado o texto com as duas alterações, uma da data e a outra da inserção dessa sentença. Então, queria agradecer ao professor Estevão pela apresentação e vamos aos dois processos. O primeiro é o de número referente à matrícula, interessada é Giovana Araújo, relatora é a conselheira Alexandra. Houve um pedido de vista do conselheiro Luiz Cláudio, em precedência. Bom dia a todos. Para facilitar a compreensão, eu vou ler o parecer da professora relatora e depois eu passo a ler o meu entendimento. Interessada é Giovana Araújo Folena, Faculdade de Farmácia, assunto recurso ao cancelamento